Mas essa aula aqui a gente vai dividir, é uma aula um pouco longa, pessoal. Não tem como enxugar demais, porque é muito detalhe, tá? Vocês vão de compreender isso. Mas a gente dividiu aqui a aula em dois momentos. Uma parte teórica e uma outra prática que o professor Emanuel vai me ajudar, tá? Na parte teórica, a gente vai ter também duas etapas, tá? E eu coloquei aí, a primeira etapa é uma aula, é um passeio que nós vamos dar pelo sistema nervoso humano. Então é chamado de generalidades sobre o sistema nervoso. E num segundo momento, a gente vai falar, né, especificamente acerca do telencéfalo. Então vamos começar, tá? Bom, eu sempre procuro, ao iniciar a aula sobre algum assunto, tentar um conceito para aquilo que a gente vai falar. Então, o que seria o sistema nervoso humano? Tá? Deixa eu procurar aqui minha canetinha. Então, tá aqui uma proposta de conceito bem simples, bem objetiva, tá? Então, o sistema nervoso é uma série contínua de componentes, tá? Dos quais o principal é o próprio tecido nervoso, como vocês estão vendo aí, tá certo? Uma série contínua de componentes, tá? O que é um sistema? O sistema é um conjunto de órgãos, e cada órgão, por sua vez, é composto de vários tecidos. Então, todos os órgãos que compõem o sistema nervoso têm como estrutura, componente principal, né, o próprio tecido nervoso. E o sistema nervoso tem duas grandes funções: coordenação e integração. Ou seja, a maioria das grandes atividades que acontecem no nosso corpo são coordenadas e integradas pelo sistema nervoso. Agora, aqui tem um detalhe: esse termo contínua não está aí por acaso, tá? O que ele significa? Significa dizer-se, pessoal, que todas as estruturas que fazem parte do sistema nervoso, elas estão interligadas, tanto física quanto fisiologicamente. Tá? Quer dizer, desde os receptores que tem na pele da gente para o frio, para o calor, para o tato, etc., até o sistema nervoso central, tá? Todos esses componentes estão interligados, tá certo? Fisicamente. Esse termo contínua, ele só deixa de ser verdadeiro em uma única condição: é se a gente analisar o sistema nervoso à luz da microscopia eletrônica. Porque usando o microscópio eletrônico, a gente vai ver que, na realidade, entre um neurônio e outro, ou então entre um neurônio e outra célula, digamos assim, existe uma fenda bem estreitinha, né, da ordem, né, de nanômetros, tá certo? Que se chama fenda sináptica. Quer dizer, na realidade, na maioria das vezes, um neurônio não toca outra célula, tá? Tem essa fendazinha chamada fenda sináptica, tá? Mas se a gente analisar o sistema nervoso, seja macroscopicamente, seja através da microscopia óptica, então a gente vai ver que realmente é um conjunto de estruturas contínuas, ok? Mas veja um detalhe: o ser humano, né, tal como os animais, de um modo geral, apresentam dois grandes sistemas de integração funcional. São eles o sistema nervoso, que é o objeto aqui do nosso assunto, e o sistema endócrino, tá? Então, a pergunta que nós colocaríamos de início seria o seguinte: por que nós temos dois grandes sistemas de integração? Por que não somente um? Tá? Já que o corpo de qualquer ser vivo, ele procura economizar energia, né, para usá-la, né, nas situações de maior necessidade. Tá? Então, a explicação é bem simples. É que o sistema nervoso, pessoal, ele funciona, vocês sabem bem disso, à base do que nós chamamos de impulso nervoso. Tá? E o impulso nervoso, o que é? É nada mais, nada menos do que uma onda de despolarização da membrana do neurônio. Tá? É uma espécie de corrente, literalmente uma corrente elétrica, só que caminha ao longo da membrana do neurônio. Tá? E esse impulso nervoso, ele acontece a grande velocidade. Tá? E essa velocidade, por sua vez, depende do grau de
mielinização, né, da espessura da bainha de mielina que existe nas fibras, tá certo? O fato é que a fibra nervosa mais lenta, ela conduz o impulso a uma velocidade de pelo menos 0,5 a 1 metro por segundo, o que já é uma velocidade bastante significativa. Já as fibras altamente mielinizadas, elas conduzem o impulso nervoso a uma velocidade de até 120 metros por segundo. Tá certo? Vejam que, frequentemente, quando um corpo estranho tenta cair, tende a cair no olho da gente, muitas vezes a gente fecha, a gente pisca, né, antes do objeto penetrar no olho da gente, numa velocidade incrível. Quer dizer, a conclusão é que, como o sistema nervoso funciona à base de impulso nervoso, ele confere respostas o quê? Rápidas, extremamente rápidas, tá? Quando há o estímulo, claro, da ordem de centésimos, eventualmente milésimos de segundo. Por outro lado, essas respostas têm curta duração. São respostas rápidas, porém efêmeras. O efeito dura pouco tempo. Já o sistema endócrino é um pouco diferente. Tá? Como é que se dá a resposta do sistema endócrino a um estímulo qualquer? Então, primeiro, a glândula chamada endócrina, ela tem que sintetizar, fabricar um mensageiro químico chamado hormônio. Quando estimulada, então, ela libera esse hormônio. Esse hormônio cai no líquido que banha as células. Daí ele tem que atravessar a parede do capilar e entrar no sangue. Tá? Uma vez no sangue, devido ao bombeamento do coração, esse hormônio, esse mensageiro químico, chamado hormônio, ele se espalha pelo corpo todo. Uma vez chegando nos vários tecidos do corpo, ele sai de dentro do sangue, atravessa a membrana dos capilares e cai dentro do líquido intersticial, os tecidos de todo o corpo praticamente. Tá? Em seguida, como é que esse hormônio vai agir? Esse hormônio, para ele poder agir, ele tem que ter um receptor. Tá? E cada tipo de hormônio tem um receptor diferente. É como se fossem esses tipos de encaixes que a gente usa hoje, HDMI, né? Esses interruptores para conectar os aparelhos elétricos na tomada, né? Tomadas diferentes implicam, tá, em necessidade de estruturas diferentes. Então, cada tipo de hormônio tem um receptor específico. Tá? E como é que o hormônio encontra esse receptor? De maneira ao acaso, totalmente assim probabilística. Tá? Portanto, quanto mais hormônio é liberado, maior a probabilidade de que moléculas deste hormônio se encaixem no receptor específico. Esse receptor, ele pode estar na superfície da célula, quer dizer, na face externa da membrana, pode estar no citoplasma ou mesmo no núcleo da célula. Aí vai depender da natureza química do hormônio. Se for um hormônio de natureza proteica, como a proteína é uma macromolécula, tá? Ela normalmente não entra na célula, então o receptor tem que estar do lado de fora. Mas se for um hormônio de natureza lipídica, como um corticoide, então, sendo corticoide, ele atravessa a membrana e o receptor, portanto, está lá no citoplasma. Tá? E assim por diante. O fato é que, para o hormônio poder desencadear a resposta, tá certo? Ao estímulo, ele tem que se unir ao receptor específico. Uma vez unido a esse receptor, é desencadeada uma cascata de reações químicas, tá? E essa cascata de reações químicas dentro da célula é que vai efetivamente permitir a resposta ao estímulo fornecido pelo hormônio. Essa resposta pode ser, por exemplo, uma contração de músculo liso, pode ser a secreção de uma nova glândula, tá? Pode ser a síntese de proteínas novas, pode ser o estímulo para a proliferação celular, etc. Tá? Mas, enfim, resumindo, vocês percebem que a resposta fornecida pelo sistema endócrino, ela implica em inúmeras etapas. Então, a glândula endócrina sintetiza o hormônio, sob estímulo libera o hormônio, cai no líquido intersticial, daí vai para o sangue, daí se espalha
pelo corpo todo, através do sangue, daí cai novamente no líquido intercelular, tem que se ligar a um receptor específico, cascata de reações químicas e assim por diante, até que venha a resposta, tá? Diante disso tudo, então o que a gente pode concluir? Que, comparado ao sistema nervoso, as respostas fornecidas pelo sistema endócrino são respostas o quê? Lentas. Por outro lado, elas são respostas cujo efeito dura bastante tempo. E esse bastante tempo vai depender do tipo de hormônio. Existem hormônios cujo efeito demora alguns minutos, tá? Ou em outros hormônios o efeito pode demorar horas ou dias, tá? A depender novamente, repito, do tipo de hormônio, né, que foi liberado em relação ao estímulo. Quer dizer, conclusão, pessoal, esses dois sistemas, eles se integram um ao outro. Um responde rápido, porém a resposta dura pouco tempo. O outro é bem mais lento, comparativamente, porém as respostas são mais duradouras. Então eles se integram um ao outro. Por isso que eu coloquei essas duas setinhas aqui em vermelho, para mostrar essa integração, tá certo? Então, juntos, o sistema nervoso e o endócrino, eles praticamente coordenam e integram, né, todas as grandes funções que ocorrem no nosso organismo. E esse nível de integração entre o sistema nervoso e o endócrino, ele se dá, o nível, digamos assim, mais superior, se dá aqui, ó, entre o hipotálamo, que pertence ao sistema nervoso, a uma parte do cérebro, chamada de encéfalo, e a glândula hipófise, tá? Que é a principal glândula endócrina do nosso corpo, já que ela controla a maioria das demais glândulas endócrinas, ok? Então, nós temos esses dois grandes sistemas, mas vamos voltar a focar, né, o nosso sistema de hoje, que é o sistema nervoso, tá? Bom, no conceito a gente colocou as funções genéricas do sistema nervoso, mas agora, pessoal, nós vamos detalhar um pouco mais essas funções. Então, para que serve o sistema nervoso humano? E aqui eu vou tentar explicar, tá, seguindo a sequência evolutiva, tá? No seguinte sentido, os animais mais simples não apresentavam, né, quando surgiram ao longo da evolução, os primeiros animais, eles não tinham neurônio, não tinham sistema nervoso, tá? Com a progressão da evolução dos animais, é que num determinado filo, nós vamos já mostrar, esse sistema nervoso aparecem os primeiros neurônios. E qual é a finalidade deles? A finalidade primeira é exatamente essa daqui, ó: integrar o corpo com o meio ambiente. Integração do corpo com o meio ambiente. Mas aí alguém poderia perguntar: professor, mas todo ser vivo, para poder sobreviver num certo ambiente, ele não tem que estar integrado, não tem que estar adaptado às condições do ambiente? Precisamente isso, pessoal. Qualquer ser vivo só sobrevive se ele estiver previamente adaptado àquele ambiente. Então, para que o surgimento de um sistema nervoso? Bom, o sistema nervoso surgiu para fazer essa adaptação, essa integração do corpo com o meio ambiente de uma maneira bem mais imediata, bem mais rápida, tá? Então, vegetais, bactérias, né, os seres vivos de um modo geral, se sobrevivem porque estão adaptados. No caso de um animal que tem sistema nervoso, essa adaptação também acontece, só que esse ajuste às condições do meio ambiente se tornam muito mais eficazes, muito mais rápidos e precisos, certo? Então, para sobreviver bem, o interessante é não só se adaptar, mas quanto mais rápida for essa adaptação, melhor. Portanto, pessoal, filogeneticamente, quer dizer, evolutivamente, o sistema nervoso ele surgiu nos animais com esse propósito: integrar da maneira mais rápida e eficiente possível o corpo do animal às condições do meio ambiente. Lembrando que o meio ambiente, tá, ele muda a todo instante: luminosidade, temperatura, umidade do ar, concentração de oxigênio, etc. Tá? Essa foi a função número 1. Com o progredir da evolução, o que aconteceu com os animais? Os órgãos foram aumentando em quantidade, tá? Em tamanho e em complexidade.
tá? Inclusive os órgãos internos, que a gente denomina de vísceras. Então, como a quantidade de vísceras, né, e a complexidade foi aumentando, então, e aqui eu vou falar um pouco lamarckisticamente, quer dizer, como se fosse Lamarck. Então, teve um momento ao longo da evolução em que houve, entre aspas, a necessidade de que as vísceras, né, se integrassem umas às outras, tá? Então, passasse a funcionar de maneira, né, coordenada entre si. Então, quem é que assumiu essa função de integrar o funcionamento dos órgãos internos? Foi exatamente o sistema nervoso. Quer dizer, inicialmente o sistema nervoso surgiu para adaptar o corpo com o ambiente externo, tá? Na progressão, ele passou também a ter essa segunda função, tá? Integrar as funções internas, integrar as atividades do meio interno, portanto, viscerais. Ok? Bom, mas não é só isso, tá? O sistema nervoso, ele tem essa outra função, controle da motricidade, olha aí, tá? Então, toda atividade de tecido muscular que ocorre no nosso corpo, tá, é devida fundamentalmente à ação do sistema nervoso, tá? Podendo também ser ajudado em algumas situações pelo sistema endócrino. Na realidade, né, só tem um músculo cujo controle, né, dos seus movimentos, né, cuja motricidade, assim, não depende diretamente do sistema nervoso, nem do endócrino, tá? É o músculo do coração, o miocárdio. Isso por quê? Porque o miocárdio, ele tem células especiais, chamadas de marca-passos naturais, que permitem ao próprio músculo cardíaco controlar a sua própria contração, ok? E, como vocês vão ver mais adiante, né, numa aula posterior, o coração humano, ele na realidade tem 2 marca-passos naturais, chamados de nós ou nodos. Tem o sino atrial e tem o átrio ventricular, tá? Então, por que 2 marca-passos? É uma espécie de reserva, né, funcional, né? Se por acaso, se porventura um deles falhar, então tem o outro para poder funcionar. Eu costumo dizer o seguinte: se até no Fortal tem os blocos alternativos, por que no coração humano não pode ter um marca-passo alternativo, né? Um marca-passo de reserva. Bom, outra função do sistema nervoso é o controle da sensibilidade. E aqui não tem exceção. Todo tipo de sensibilidade, seja sensibilidade geral, por exemplo, os vários tipos de sensibilidade que a gente percebe ao nível da pele, sensibilidade para o frio, para o calor, para o tato, para a pressão, para a vibração, quer dizer, todo tipo de sensibilidade geral e também todos os tipos de sensibilidade especiais, né? Visão, audição, equilíbrio, tá? Gustação, etc., estão sob controle, aí não tem exceção, estão sob controle do sistema nervoso. E por último, tá? Um quinto conjunto de funções, tá certo? São as chamadas funções psíquicas. O que é isso? São funções, as funções mais sofisticadas, tá? Que ocorrem devido ao sistema nervoso, tá? São funções tais como linguagem, memória, aprendizagem, conhecimento, né? Roberto Carlos, né? Que são as emoções, raciocínio, criatividade, formação de cultura. Tudo isso a gente chama em conjunto de funções psíquicas. São aquelas que estão no estágio mais alto de sofisticação funcional. E é aqui, pessoal, nessas funções que está o grande diferencial entre nós, né, o Homo sapiens, e os demais animais. Alguém poderia até argumentar o seguinte: mas, professor, os animais também têm linguagem, tá? Existem animais que têm uma memória, tá? Fantástica, como o golfinho, o elefante. É verdade, sim. Os animais podem aprender também. Acontece, pessoal, que na comparação com o ser humano, tá? A linguagem, tá certo? Que existe, inclusive, a comunicação, melhor dizendo, que existe, inclusive, até entre bactérias,
né, em nós ela atinge um nível, né, exponencial, né, de especialização, né, como a gente bem sabe. Memória é a mesma coisa. O elefante pode ter uma memória incrível se eu comparar com outros animais, mas a capacidade de armazenamento de informações e conhecimento, né, do sistema do encéfalo humano é absolutamente gigante, tá, em relação a qualquer outra espécie animal. Ok? Muito bem. Nesse passeio que nós estamos dando pelo sistema nervoso, vamos agora falar um pouquinho, como eu falei, essa aula inicial é uma conversa bem superficial acerca do sistema nervoso. Então a gente vai falando, né, abrindo janelas, digamos assim. Então, esse assunto, histologia, né, do tecido nervoso, vocês vão ver com mais profundidade, claro, na disciplina de histologia. Entretanto, é importante que a gente relembre alguns aspectos. Tá? Por exemplo, o tecido nervoso, pessoal, ele obviamente contém os neurônios. Os neurônios a gente considera como sendo o quê? Como sendo as unidades funcionais do sistema nervoso. Por que a gente considera os neurônios como as unidades funcionais? Porque são as únicas células, tá, que têm capacidade de formar e conduzir o impulso nervoso. Tá? Então, é nos neurônios onde duas propriedades da matéria viva, a excitabilidade e a condutibilidade, atingem o seu nível máximo. Tá? Portanto, tá, são as células principais, sem dúvida nenhuma. Ocorre que o tecido nervoso não é constituído só de neurônios. Tá? Tanto no sistema nervoso central, tá, quanto no sistema nervoso periférico, a gente vai encontrar células que não são neurônios, no tecido nervoso. São as chamadas células da glia, tá? Também denominada de neuróglia. E só para exemplificar, porque, repito, vocês vão ter isso com mais detalhes nas aulas de histologia, eu citei aqui as células da glia encontradas no sistema nervoso central. Olha aí, sistema nervoso central. Astrócitos, oligodendrócitos, microgliócitos ou micróglias e células ependimárias ou epêndima. Tá? Surge aqui, então, a seguinte pergunta. Professor, se as células da glia elas não formam impulso nervoso, então elas existem por quê? Para quê? Tá? Eu coloquei aqui uma setinha, olha só, pessoal, mostrando exatamente essa finalidade. Eu faço a seguinte comparação. Imagine aí o CEO, né, o executivo maior de uma grande empresa. Será que esse executivo, sozinho, é capaz de fazer a empresa funcionar? Óbvio que não, né, pessoal? Então, junto com ele, tem que ter um batalhão de funcionários para poder, então, tocar efetivamente o funcionamento da empresa. Pois essa é exatamente a função das células da glia. Tá? Os neurônios formam impulso nervoso e conduzem, mas as células da glia, por sua vez, elas dão todo o suporte necessário para que os neurônios permaneçam funcionando bem. Esse suporte, que a gente colocou aqui embaixo, olha só, implica numa série de funções. As células da glia funcionam para exercer proteção mecânica aos neurônios, proteção biológica, quer dizer, proteção contra vírus, bactérias, etc. São elas que produzem a bainha de mielina, tá? São elas responsáveis pelo isolamento elétrico entre um neurônio e outro, responsáveis pela nutrição dos neurônios, por manter o equilíbrio, né, iônico do meio intercelular, responsáveis por regeneração, responsáveis pelo mecanismo de cicatrização, etc. Então, elas fornecem todo o suporte necessário para que os neurônios funcionem bem. Mas, além disso, a gente encontra também no tecido nervoso uma quantidade imensa de capilares sanguíneos, o que é óbvio, tá? Por quê? Porque o tecido nervoso tem uma taxa metabólica altíssima.
E se a taxa metabólica é muito alta, implica em enorme consumo de energia, tá? E para repor essa energia consumida, tem que chegar muito alimento e muito oxigênio até os neurônios. E esse alimento e esse oxigênio vem no sangue, não é verdade? Então, todo o tecido nervoso é altamente, né, irrigado, tá, pelo sangue. Muito bem. Um pouquinho de embriologia. Isso vocês já viram ou devem estar vendo, né, na disciplina correspondente, mas vocês sabem muito bem que o embrião humano ele passa inicialmente por diversas fases, né? Então, vem a mórula, depois a blástula, ou blastocisto, e logo a seguir vem a etapa chamada gástrula, onde surge o famoso disco trilaminar, ou seja, os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? E o que acontece? Durante a gástrula, tem um momento lá no embrião humano em que o ectoderme dorsal, o que é isso? É a porção do ectoderme que se localiza no que seriam as coxas, no dorso do embrião. Então, num determinado momento, tá, esse ectoderme dorsal do embriãozinho humano começa a sofrer modificações. As células continuam a proliferar, mas vão aumentando de volume e assim por diante. Isso acontece por volta do 16º dia, entre o 16º e o 18º dia. Então, essas células do ectoderme dorsal do embrião humano, elas começam continuam a proliferar, só que paulatinamente vão proliferando e vão penetrando no próprio corpo do embrião. Tá? Esse fenômeno durante a proliferação, as células invadirem, né, penetrarem no próprio corpo do embrião, a gente denomina de invaginação. Então, no ectoderme dorsal humano, a partir do 16º dia, aproximadamente, tá, essas células vão proliferando e vão invadindo, né, penetrando no corpo do embriãozinho. Tá? Esse processo vai prosseguindo, e no final das contas vão surgir 2 tipos de estrutura após esse processo de invaginação. Uma delas chamada de tubo neural, tá? E estruturas localizadas dorsolateralmente ao tubo neural, chamadas de cristas neurais. Tá? O tubo neural, pessoal, ele vai originar todo o sistema nervoso central da gente. E as cristas neurais vão originar o sistema nervoso periférico. Ok? Então tá aí a origem embriológica do sistema nervoso da gente. Sendo que as cristas neurais, elas originam vários outros componentes importantes. E eu citei aqui alguns, né, para a gente, né, saber que isso acontece. Então, as cristas neurais originam as meninges, que envolvem o sistema nervoso central, tá? Originam pelo menos, tá, as meninges mais internas, originam também a medula da glândula adrenal ou suprarrenal, originam as células iniciais, que vão no final da origem aos dentes da gente, tá? Originam as células que vão migrar para a pele, né, e mais adiante produzir melanina, que são os melanócitos, etc, etc. Então, inúmeras estruturas, tá, no organismo do ser humano adulto são provenientes de células das cristas neurais. Mas o que interessa no momento, o sistema nervoso central provém do tubo neural, o sistema nervoso periférico provém das cristas neurais. Muito bem. Um pouquinho de evolução, já que a gente comentou isso no iniciozinho da nossa aula. Então, nós temos aqui, pessoal, nessa primeira sequência, nessa sequência aqui de cima, ó, tá? Exatamente a evolução dos animais. Os primeiros animais a surgirem na Terra foram os poríferos, esponjas. Em seguida vieram os selenterados, né? Filocinidária ou quinidária, como queiram. Em seguida os platelmintos, vermes achatados. Depois os nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos,
até chegar no filo mais evoluído, que é o nosso, chamado de filo dos cordados. Então, o que aconteceu ao longo da evolução dos animais em relação ao sistema nervoso? Os poríferos, tá? Os primeiros animais a surgirem na evolução, eles não tinham, né? E não tem sistema nervoso, olha aí, não tem neurônio, e também não tem célula muscular propriamente dita. Quer dizer, são extremamente simples, tanto é que nem se locomovem, né? Os poríferos, eles são fixos, tá? No fundo de um ambiente aquático. Mas na progressão, o que acontece? Nos coelenterados, aí sim, aqui, no corpo dos coelenterados, pela primeira vez, ocorre o surgimento de neurônios. Só que esses neurônios surgem na epiderme dos coelenterados e esses neurônios eles estão espalhados mais ou menos por igual na epiderme. A gente chama isso de sistema nervoso difuso, que é o mais simples que existe. Na progressão da evolução dos animais, então a partir dos platelmintos em diante, tá, ocorre um fenômeno super importante, chama-se centralização do sistema nervoso. Tá? O que é isso? Os corpos de neurônios passam a se concentrar principalmente em determinadas regiões, né, do corpo do animal. Então, é aí que começa, é o iniciozinho da formação do que mais adiante em nós passa a ser o sistema nervoso central. Tá, ok? Então, essa centralização do sistema nervoso, ela vai numa progressão ao longo da evolução, e quando chega no nosso filo dos cordados, tá, esse fenômeno atinge o seu máximo, com o surgimento, então, do sistema nervoso central, tá? E principalmente, claro, em nós mamíferos, como é o que eu mostro aqui na sequência seguinte. Essa outra sequência, pessoal, ela mostra a evolução dos vertebrados. Por que a evolução dos vertebrados tem grande importância? Porque foi somente nos vertebrados, okay, na linhagem dos vertebrados, que surgiu o famoso córtex cerebral. Tá? Então, o córtex cerebral, tá, que é a estrutura mais nobre, digamos assim, de todo o sistema nervoso, ele surge ao longo da evolução aqui nos peixes. Ó. E esse córtex que surge nos peixes foi batizado de arquicórtex. Arque significa muito antigo, quer dizer, o córtex é evolutivamente mais antigo. Tá? Depois dos peixes vieram os anfíbios. Nos anfíbios aparece um córtex um pouco mais recente, chamado paleocórtex, quer dizer, antigo, mas nem tanto. Na progressão, a partir dos anfíbios surgem os répteis. E nos répteis aparece agora o córtex mais recente, né, chamado neocórtex. Aí é o caso de se perguntar, professor, quando surge um novo córtex, o antigo, o anterior desaparece? É substituído? Não, pessoal. Ocorre um acréscimo. Tá? Portanto, nos anfíbios existe paleocórtex e arquicórtex. E nos répteis existem neocórtex, paleo e arquicórtex. Tá certo? Nos mamíferos, né, que é a classe mais evoluída, digamos assim, dos vertebrados, então esse neocórtex atinge todo o córtex, né? Principalmente o neocórtex atinge o seu apogeu, o seu máximo de evolução. Lembrando que mamíferos, eles têm todos os três córtex, embora, claro, o que exista mais evoluído em maior quantidade seja o neocórtex. Tá? Isso significa dizer, portanto, também que no cérebro da gente, no cérebro humano, nós temos arquicórtex, paleocórtex e neocórtex. Certo? Portanto, herança, tá? Herança dos vertebrados que vieram antes de nós. Então, qual seria no cérebro humano a região onde eu encontro o arquicórtex? É no hipocampo humano. Ó. Então, essa estrutura chamada hipocampo, que tem dentro do nosso cérebro, ela contém arquicórtex. Portanto, é herança lá dos peixes. E onde é que eu vou encontrar paleocórtex no cérebro humano?
em dois componentes, no giro parahipocampal, que a gente vai conhecer ainda, e no uncus. Tá? Então, nesses dois locais, tá? O córtex humano é do tipo paleocórtex, herança lá dos anfíbios. Tá? Só que essas estruturas aqui, juntas, no cérebro humano, representam no máximo 10% do córtex. Portanto, 90% ou mais do córtex humano é neocórtex. Tá? Bom, e por último, pessoal, eu coloco aqui a linhagem, ainda falando de evolução, a linhagem dos hominídeos. Tá? O Australopithecus afarensis, que é o fóssil mais antigo de hominídeo que já foi descoberto, né? Ele existiu, né, há cerca de 3 milhões e meio de anos atrás, certo? E a partir deles tem essa sequência aí, né? Apareceu o Homo habilis, há cerca de 1,5 milhão de anos atrás, o Homo erectus, que viveu, né, até cerca de 400 mil anos atrás, e por último aqui o Homo sapiens. Então por que eu coloquei essa sequência? Para mostrar, pessoal, o quanto cresceu o encéfalo dos hominídeos, tá certo? Então isso dá para saber pelo estudo do volume da cavidade craniana. Então no Australopithecus afarensis, tá? O volume da cavidade craniana ia no máximo até 500 ml, 500 mililitros. No Homo habilis foi de 600 a 800, no Homo erectus de 800 a 1.200 e no Homo sapiens, em nós, de 1.200 a 1.600 ml. Tá? Quer dizer, ao longo de cerca de 4 milhões de anos de evolução, tá? Praticamente o encéfalo dos hominídeos aumentou mais de 3 vezes, né? Próximo de 4 vezes, eu diria. Tá? Isso às custas de quê? Às custas do aumento enorme, não só na quantidade de neurônios no encéfalo da gente, mas também e principalmente na quantidade de circuitos, né, de conexões entre os neurônios, o que permitiu então que ao longo desse período de apenas 4 milhões de anos, e eu falo de apenas 4 milhões porque comparado com a evolução total da vida, né, na Terra, 4 milhões de anos é um segundinho de nada. Tá? Quer dizer, em pouquíssimo tempo, o encéfalo dos hominídeos aumentou em enormidade, em termos de número de neurônios e em termos de quantidade de circuitos neuronais, permitindo então, né, o surgimento ou o aprimoramento daquelas funções mais sofisticadas, daquelas funções psíquicas, tá? Então, capacidade de linguagem, memória, criatividade, tá? Etc., tá? Que atingiu o seu maior limiar, né, no Homo sapiens. Bom, eu falei que as esponjas não tinham sistema nervoso, mas tem uma exceção. Tá aí, ó, pessoal. O Bob Esponja, né? Tem até olho, na verdade. Então, a única exceção, tá? Pelo menos, né, alegórica aí desse processo todo, é o Bob Esponja. Tá? Como vocês viram anteriormente, ó, poríferos não têm sistema nervoso. Única exceção, tá? Coloca aí o Bob Esponja na sua... É uma brincadeirinha só para quebrar aqui a seriedade, a sequência da coisa. Bom, progredindo, pessoal. A gente pode... Os neurônios, como foi dito, são as unidades funcionais do sistema nervoso, não é isso? Tá? E eles podem ser classificados em vários tipos, tá? De várias maneiras. E eu estou trazendo, eu fiz um desenho aqui, desculpem se o desenho não está muito bom, mas vamos tentar entender. O corpo humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, mas todos esses 100 bilhões de neurônios podem ser classificados em apenas 3 tipos, olha aí. Tá? Então vamos entender. Imagine que aqui seja um órgão qualquer, aqui eu representei a pele, tá? Aqui dentro desse círculo aqui, ó, em preto, corresponde ao sistema nervoso central, e aqui um órgão efetor, tá? Órgão efetor ou é músculo ou é glândula. No caso aqui eu desenhei um músculo, presumidamente um músculo estriado esquelético. Então, pessoal, examinando esse esquema,
Existem 3 tipos básicos de neurônios. Tem esse neurônio aqui que eu desenhei em azul, olha só. Aqui é a ramificação dele, né? Tá certo? Tá certo? Aqui seria anatomicamente um dendrito, aqui o axônio, mas enfim, tá aqui o corpo do neurônio, é um neurônio chamado pseudonipolar, tá aqui o corpo dele. Então, esse neurônio aqui em azul, o que ele faz? Ele capta algum estímulo, no caso aqui ao nível da pele, ou de qualquer órgão periférico, transforma esse estímulo em impulso nervoso e conduz o impulso nervoso do órgão periférico em direção ao sistema nervoso central. Olha só, tá? Ele conduz o estímulo do órgão periférico para o sistema nervoso central. Então, como é que esse neurônio é chamado? Eu coloquei aqui embaixo. Chama-se neurônio sensitivo ou aferente. É o neurônio que conduz o impulso em direção ao sistema nervoso central. Tem um segundo neurônio que eu desenhei aqui em preto. Aqui o corpo dele, ó. Aqui o axônio, tá? Aqui a sinapse com o neurônio seguinte, tá? O que tem esse neurônio aqui? Vejam que ele é integralmente localizado dentro do sistema nervoso central, ó. Ele é chamado neurônio de associação, tá aqui, ó, em preto. Neurônio de associação, tá? Então, ele está integralmente no interior do sistema nervoso central, ok? E tem um terceiro tipo de neurônio. Geralmente o corpo dele está aqui dentro do sistema nervoso central e o axônio sai do sistema nervoso central, levando a informação na forma de um impulso nervoso para um órgão efetor, músculo ou glândula. Então, esse terceiro neurônio, desenhado aqui em vermelho, chama-se neurônio motor ou eferente. Então, todos os neurônios da gente ou são neurônio sensitivo, tá? Ou neurônio de associação, ou neurônio motor. Lembrando que o neurônio sensitivo é também chamado aferente, e o motor é também chamado de eferente. Ok? Bom, outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que esse neurônio de associação, pessoal, ele não só faz sinapse com o neurônio motor, mas ele faz centenas de sinapses com outros neurônios de associação. Então, dentro do sistema nervoso central, tá? Os neurônios de associação, eles formam circuitos, tá? Inúmeros circuitos, alguns altamente complexos, e são esses circuitos, né, que se formam entre os próprios neurônios de associação que permitem, né, as funções mais aprimoradas, mais sofisticadas do sistema nervoso central. Ok? Então, todo e qualquer neurônio ou é sensitivo, ou é de associação, ou é motor. Sinônimo de sensitivo, aferente. Sinônimo de motor, eferente. Bom, o sistema nervoso, dada a sua enorme complexidade, pessoal, ele pode ser dividido sob diversos enfoques, de diversas maneiras, certo? E eu procurei aqui citar, né, trazer para vocês as 3 divisões mais importantes que a gente usa na área de saúde, tá certo? Que são a divisão anatômica, a divisão funcional e a divisão embriológica do sistema nervoso. Existem outras, tá? Mas sem dúvida nenhuma essas são as mais importantes. Do ponto de vista da anatomia, tá? O sistema nervoso ele é dividido em 2 grandes partes. Sistema nervoso central, eu coloquei aqui de maneira abreviada, né? E o sistema nervoso periférico. Tá? Pessoal, qual é a diferença? Sistema nervoso central é aquela parte do sistema nervoso humano que se encontra dentro da cavidade craniana e dentro do canal vertebral. Tá? Então, os componentes do sistema nervoso humano que se encontram dentro da cavidade do crânio e dentro do canal vertebral, a gente chama de sistema nervoso central. Tá? A parte que se encontra no interior da cavidade craniana, a gente denomina de encéfalo. E a parte localizada, né, no interior do canal vertebral, denomina-se medula. Ainda do ponto de vista anatômico, o encéfalo da gente, pessoal, se compõe de 3 partes.
cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Olha aí, tronco encefálico. Ok? Tá? O leigo acha que encéfalo e cérebro são a mesma coisa. Na realidade, não são. O cérebro, como vocês estão vendo aqui, é um dos componentes do encéfalo. Ok? Muito bem. O cérebro, por sua vez, ainda falando da divisão anatômica, ele é composto pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Sendo que o telencéfalo, como a gente vai ver daqui a pouco, ele é bem maior e bem mais volumoso do que o diencéfalo. Tá? Agora, claro, ambos são super importantes. E o tronco encefálico, por sua vez, ele se compõe também de 3 partes. De cima para baixo, são eles o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Ok? A medula também tem subdivisões, mas a gente vai citar isso mais adiante, em uma outra aula. Bom, já o sistema nervoso periférico, ele tem 3 tipos de componentes. Os nervos, tá? Que por sua vez se compõem de 2 grandes tipos, os cranianos e os espinhais, tá? Os gânglios, que podem ser motores ou sensitivos, e as terminações nervosas, que também estão de 2 tipos, motoras ou sensitivas, tá? Pessoal, o que é gânglio? Gânglio, pessoal, são agrupamentos de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, ok? Inclusive, no esquema anterior, é um esquema bem simples, mas dá para entender isso daqui, olha. Então, veja o seguinte, o corpo do neurônio sensitivo, como vocês estão vendo aqui, olha, o corpo do neurônio sensitivo, ele fica fora do sistema nervoso central. Então, se você imaginar que junto desse corpo existem centenas de outros bem próximos entre si, então isso daqui forma um gânglio, tá? Então, são agrupamentos de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, tá? No caso aqui, esse gânglio seria, no caso dessa figura, seria um gânglio sensitivo, não é verdade? Por quê? Porque o neurônio é sensitivo, tá? Outra coisa que dá para ver aqui nesse esquema bem simples é a questão das terminações nervosas. Então, essa terminação nervosa aqui, ó, é uma terminação nervosa sensitiva. Já essa outra aqui, ó, que termina no interior, no caso aqui de um músculo, é uma terminação nervosa motora. Tá? Então, esse esquema, embora muito simples, ele permite deduzir tudo isso. Tá? Então, voltando aqui para a nossa divisão anatômica. Então, o sistema nervoso periférico... Professor, Pois não? repete só a diferença entre uma terminação motora e uma sensitiva e a diferença entre o SNC e o SNP. Pronto. O SNC, pessoal, é o sistema nervoso central. Tá? São todas as partes do sistema nervoso localizadas no interior de 2 cavidades. Cavidade do crânio, cavidade craniana, tá? E o canal vertebral, que é aquele canal que tem dentro da coluna vertebral. Então, tudo que tem dentro da cavidade craniana, tá? E do canal vertebral, então forma o quê? O sistema nervoso central. A parte do sistema nervoso central que está dentro da cavidade craniana é chamada de encéfalo. Já a parte do sistema nervoso central localizada dentro do canal vertebral chama-se medula, ok? Os componentes do sistema nervoso que se encontram fora da cavidade craniana e fora do canal vertebral, aí a gente chama de sistema nervoso periférico, ok? Bom, quanto às terminações nervosas, só repetindo aqui, tá? Voltando aqui aquele esquema, tá? Eu vou inclusive, deixa eu usar meu apagador aqui, tá? Então, observando esse esquema, pessoal, vejam que aqui, olha, é uma terminação nervosa, se encontra ao nível da pele. Essa terminação nervosa, ela vai, por exemplo, se alguém dá um beliscão em você, você vai sentir dor, tá? Então, como é que essa
sensação de dor se torna consciente, chega até o seu cérebro, ela começa aqui, ó. Tá? Então, o estímulo doloroso que atinge a pele, ele é captado por essa terminação nervosa aqui. E essa terminação nervosa pertence a quem? Ao neurônio sensitivo, ó. Então, a terminação sensitiva, tá certo? E ela vai receber o estímulo, transformar em impulso nervoso, e esse impulso nervoso vai ser conduzido aqui, olha, pela fibra do neurônio para dentro do sistema nervoso central. Tá? Uma vez o impulso, no caso do exemplo, o impulso para a dor, ao chegar aqui, ele passa primeiro para a medula, depois sobe para o cérebro para se tornar consciente. Tá? E aqui também o impulso continua por aqui para dar o retorno. Se você sente uma dor em alguma parte do corpo, você tende a retirar aquela parte do corpo. Tá? E para retirar, você tem que contrair músculo. Então, os músculos aqui se contraem para poder tirar aquele local da pele que está sendo atingido por algum fator que provoque dor. Bom, então, repetindo, aqui nós temos uma terminação nervosa sensitiva, tá? E aqui, olha, aqui não é em vermelho, não é o neurônio motor, então a terminação desse neurônio motor ocorre aqui dentro do músculo, ó. Então, isso daqui é uma terminação nervosa motora. Inclusive, se esse músculo for um músculo esquelético, essa terminação tem um nomezinho, chama-se placa motora. Ok? Bom, retornando aqui. Então, no sistema nervoso periférico, nós temos 3 componentes: nervos, gânglios e terminações nervosas. Ok? Bom, vamos ver agora a divisão fisiológica ou funcional do sistema nervoso. Tá certo? Então, funcionalmente, o sistema nervoso da gente, pessoal, é dividido em 2 grandes partes. São elas o sistema nervoso somático, também chamado sistema nervoso de vida de relação, e o sistema nervoso visceral, também chamado sistema nervoso de vida vegetativa. Pessoal, como é que foi feita essa divisão funcional? Aí, pessoal, permitam-me aqui retornar ao comecinho da aula, quando nós falamos das funções do sistema nervoso. Olha bem, o que eu falei para vocês? Só relembrando aqui. Ao longo da evolução dos animais, o sistema nervoso surgiu, tá? Com a finalidade de quê? De adaptar de maneira rápida e eficiente, né, o corpo do animal às mudanças do meio ambiente, do ambiente externo. Então, adaptação e integração do corpo ao ambiente externo. Na progressão da evolução, então o sistema nervoso passou também a integrar as funções do meio interno. Não é isso? Então, está aqui a essência da divisão funcional do sistema nervoso. Então, tem uma parte do nosso sistema nervoso que serve para adaptar o nosso corpo às mudanças do meio ambiente. Tá? E outra parte do nosso sistema nervoso serve para quê? Para integrar as funções das vísceras, as funções do meio interno. Tá? Vamos explicar isso melhor, vamos usar exemplos. Pessoal, embora a gente não perceba, a todo momento o corpo da gente está se adaptando, por exemplo, à temperatura do meio ambiente. Tá? Se está fazendo frio demais no meio ambiente, tá? Então o corpo da gente desenvolve fenômenos, mecanismos, tá? Para poder perder menos calor, para poder manter a temperatura da gente constante, para produzir mais calor e perder menos. Tá? Se, por outro lado, no ambiente onde nós estamos, está muito quente, tá? A gente já desencadeia outros fenômenos para jogar fora, né, o excesso de calor no meio ambiente, através da sudorese, através da vasodilatação periférica, etc. Quem controla, quem coordena tudo isso é o sistema nervoso. Né? Percebam que quando está frio demais no ambiente, tá? A pele da gente fica pálida,
a gente muitas vezes começa a ter tremor muscular, tá? É aquela história, o frio estava tão grande que eu estava me tremendo de tanto frio, tá? Batendo os queixos de tanto frio. Esse tremor que a gente sente, não é por acaso não, é uma das maneiras, né, que o nosso corpo criou, desenvolveu, para aumentar a produção de calor interno e, portanto, manter a nossa temperatura corpórea constante, ok? Então, tudo isso é desencadeado, é controlado pelo sistema nervoso da gente. Portanto, repetindo, o sistema nervoso humano tem, digamos, duas grandes funções, tá? Parte do nosso sistema nervoso serve para adaptar rapidamente o nosso corpo às condições do ambiente externo, como temperatura, luminosidade, etc. E uma outra parte do sistema nervoso serve para quê? Para integrar as funções viscerais, as funções internas, tá? Por exemplo, dentro de nós, pessoal, digamos assim, as vísceras estão conversando a todo instante. O estômago não funciona independente do intestino. Estômago e intestino não funcionam de forma independente do fígado. Os três, por sua vez, funcionam integrados com o coração e com os pulmões e assim por diante. Então, as vísceras, os órgãos internos, trabalham de maneira integrada. E essa integração, em grande parte, é condicionada pelo sistema nervoso. Portanto, né, concluindo, fisiologicamente, funcionalmente, o sistema nervoso é dividido em duas grandes partes. Uma que adapta o corpo às mudanças do meio ambiente, tá? Chamado de sistema nervoso somático, tá? É o caso aqui do número 1. E uma outra parte do sistema nervoso que serve para integrar as nossas funções viscerais. Daí o nome, sistema nervoso visceral, ou de vida vegetativa. Voltando lá para o nosso esquemazinho. Então nós temos o sistema nervoso, do ponto de vista funcional, ele é dividido em somático, ou de vida de relação, e visceral, ou de vida vegetativa. Tá? O primeiro, repito, ele serve para integrar o corpo ao ambiente externo, tá? Quer dizer, adaptar a todo instante o nosso corpo às condições externas do ambiente, enquanto que o sistema nervoso, a parte do sistema nervoso chamada de visceral, ela serve para ajustar as funções internas, tá? Controlar as atividades viscerais, ok? Ambos, tanto o sistema nervoso somático quanto o visceral, pessoal, tem um componente sensitivo, ou aferente, e um componente motor, ou eferente, tá? Sendo que o componente motor ou eferente do sistema nervoso somático, ele sempre termina em um músculo de contração voluntária, tá? Chamado de músculo esquelético. No sistema nervoso visceral, também existem os dois tipos de componentes. O componente sensitivo, ou aferente, e o componente motor, ou eferente. Tá? O componente motor ou eferente do sistema nervoso visceral, ele recebe esse nome especial aqui, ó. É o que está abreviado. Sistema nervoso autônomo. Então, o que é o sistema nervoso autônomo? É o componente motor ou eferente do sistema nervoso visceral. Tá? E ele termina onde? Ele termina ou no músculo do coração, miocárdio, ou em um músculo liso qualquer do corpo, ou em uma glândula. Tá? Então, por que se chama sistema nervoso autônomo? Porque todas essas atividades aqui, ó, contração do miocárdio, contração de músculo liso e secreção de glândula, são eventos que ocorrem à revelia da nossa vontade, que ocorrem independentemente da nossa vontade. Daí o nome autônomo, sistema nervoso autônomo, quer dizer, ele trabalharia, depois a gente vai aprofundar esse conhecimento, mas no momento vamos raciocinar nesses termos. Sistema nervoso autônomo, por quê? Porque a parte motora, ou eferente do sistema nervoso visceral, tá, controla atividades, tá, que não dependem da nossa vontade.
Você, por exemplo, é capaz de controlar, usando só a sua vontade, os batimentos do coração? Se eu disser assim, eu quero acelerar os batimentos do meu coração, eu consigo fazer isso voluntariamente? Claro que não. Se eu disser assim, eu quero aumentar a produção de suor, quero aumentar a minha sudorese, voluntariamente, eu consigo fazer isso? Também não. Tá? Então, são estruturas que funcionam à revelia da nossa vontade. Já o músculo esquelético, não. Se eu quiser levantar o braço, se eu quiser andar, se eu quiser me virar, né, virar o tronco, flexionar, etc., então eu faço isso voluntariamente. Não é verdade? Bom, uma outra forma de dividir o sistema nervoso, pessoal, é a divisão embriológica. No caso aqui, ela se refere exclusivamente ao encéfalo. Tá? Então, embriologicamente falando-se, certo? Assim que se forma o tubo neural, assim que ele se fecha, então na parte mais alta do tubo neural, pessoal, surgem 3 vesículas, 3, digamos assim, 3 dilatações, tá? Essas 3 dilatações iniciais do tubo neural da gente ocorrem lá na 4ª semana de vida embrionária. A gente chama de vesículas primordiais. Isso significa, pessoal, o comecinho da formação do nosso encéfalo. Tá repetindo aqui, olha. Então, assim que o tubo neural se forma, a gente não já viu que o tubo neural vai formar o sistema nervoso central? Portanto, vai formar, inclusive, o encéfalo. Então, assim que o tubo neural se forma, tá? Na parte mais alta dele, tá? Durante a proliferação das células, surgem 3 dilatações, que a gente chama de vesículas encefálicas primordiais, tá? E essas vesículas todas elas têm um nome, tá? A de cima chama-se prosencéfalo, a do meio mesencéfalo e a mais inferior romboencéfalo, tá? Na progressão do desenvolvimento embrionário, tá? O que eram inicialmente 3 vesículas, como vocês estão vendo aqui, passam a ser 5. São as chamadas vesículas encefálicas secundárias. Ó. O prosencéfalo, tá? Ele se transforma em 2 vesículas, telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo cresce, mas mantém o mesmo nome, mesencéfalo. E o romboencéfalo, ao se desenvolver embriologicamente, forma 2 vesículas, metencéfalo e mielencéfalo. Então, tem um momento durante o desenvolvimento embrionário que o encéfalo da gente está sendo constituído por essas 5 vesículas, de cima para baixo: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. São as 5 vesículas encefálicas secundárias. Essas vesículas continuam crescendo e continuam se desenvolvendo, né? Inclusive com proliferação celular. No final do processo todo, então surgem os componentes finais definitivos do encéfalo humano. A vesícula telencéfalo se transforma num telencéfalo definitivo, diencéfalo idem, mesencéfalo idem. O metencéfalo, ao crescer anteriormente, origina a ponte, ao crescer para trás, origina o cerebelo, e por último, o mielencéfalo origina o bulbo. Se vocês observarem bem, pessoal, esses componentes já formam o encéfalo completo. Se a gente juntar o telencéfalo com o diencéfalo, forma o cérebro. Se a gente pegar o mesencéfalo, juntar com a ponte e com o bulbo, forma o quê? O tronco encefálico. E o cerebelo está aqui. Então, nós temos aí os componentes finais definitivos, né, do encéfalo humano. Bom,